Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando Soubia. Vamos dar continuidade ao nosso curso de criminologia, o nosso módulo de criminologia, dentro aqui do curso extensivo para carreiras jurídicas do Supremo. Pode colocar o slide, por favor? A gente vai tratar agora da famosa e muito mal compreendida criminologia crítica. Então, vamos falar da criminologia crítica. Bom, primeiro ponto muito importante é lembrar que a criminologia crítica, ela vai, em todas as suas vertentes, vai partir aí de uma visão conflitual da sociedade. Lembrando, então, que nós temos dois tipos de teoria: as teorias do consenso, que vão acreditar que a sociedade possui elementos integrados e funcionais, onde todas as pessoas concordam, né, compartilham um ideal de vida, o que é bom, o que é ruim, quais são os valores que devem ser seguidos, tá? Então, nestas sociedades, o importante, quando se tem alguém que desvia das normas, é entender por que é que essas pessoas desviaram das normas. Por outro lado, nas teorias do conflito, vai se propor que não existe consenso de valores, o que existe é uma relação de dominação e sujeição, onde aqueles que exercem o poder impõem a sua visão de mundo, os seus valores, a todos os demais. Tá? Quando a gente chega na criminologia crítica, especificamente, nós teremos duas fases. Uma primeira fase, que a gente vai chamar de radical, e uma segunda fase composta já de uma pluralidade de teorias. Na primeira fase, a gente vai trabalhar o deslocamento do foco de investigação de uma proposta etiológica para a própria estrutura econômica. Por quê? Porque nessa primeira fase, como a gente já vai ver, a teoria do conflito que se adota é a teoria do conflito marxista. Tá? Aqui, a raiz, o substrato teórico, será um método do materialismo histórico dialético de Karl Marx. Tá? Numa segunda fase, já não trabalharemos mais, já não se trabalha mais com a crítica partindo exclusivamente da análise da estrutura econômica, mas sim a partir de negação de posições teóricas, de epistemologias antigas. E aí a proposta vai ser a derrubada, né, dessas epistemologias antigas e a sua substituição por epistemologias mais novas e mais modernas. Tá? Pintando com um pincel muito largo, é mais ou menos isso. Então, como o nosso tempo é curto, vamos começar então com a primeira fase, que é a criminologia crítica de raiz marxista, também chamada de criminologia radical. Ela nasce lá nos anos 70. Tá? Temos dois eventos muito importantes para a criminologia crítica, que é a criação da Union of Radical Criminologists, na Inglaterra, e a National Deviance Conference, nos Estados Unidos. Perdão, ao contrário, né? A URC é nos Estados Unidos e a NDC é na Inglaterra. E, de novo, momento histórico de grande conflituosidade, movimentos por liberdades civis, manifestações nos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã. Na Inglaterra, surgia uma resistência muito grande ao que se chamava de criminologia administrativa ou fabiana, que era uma criminologia que se fundava na percepção de que o crime parte de uma escolha racional, e que, portanto, a melhor resposta seria uma prevenção situacional, aquela ideia do neoclassicismo. Tá? Não se importando com a raiz do crime, com a etiologia remota do crime, desigualdades, etc. Então, o que esses criminólogos dos anos 70, e que estão aqui na foto, né? Aqui na foto a gente temos o Stanley Cohen, temos o Ian Taylor, temos o Jock Jung, temos o David Downs, que são grandes teóricos críticos dos anos 70. Né? O que será a grande proposta, então, vai ser o abandono
da busca etiológica, porque se eles acreditam, como a gente acabou de falar, em uma visão conflitual de sociedade, não faz sentido ficar buscando as razões pelas quais as pessoas cometem delitos. O que interessa é estudar o que está por trás dos processos de criminalização e de seleção, tá? Paralelamente a este pano de fundo histórico, é redescoberta a obra de George Rush e Otto Kirchheimer. Na verdade, quase toda do George Rush e complementada pelo Kirchheimer já nos Estados Unidos, que é a punição e estrutura social, onde estes autores fazem toda uma análise histórica sobre o processo punitivo e de produção e vão concluir que todo modo de produção possui um método de punição que lhe seja mais adequado e que a prisão simplesmente era o método mais adequado para a produção capitalista. Para estes teóricos, como disse a Lola Aniar de Castro, o objeto não é reformar as pessoas conforme o projeto político do Estado capitalista, mas sim a verdadeira transformação das estruturas violentas e instituições opressoras. Ou seja, a proposta vai ser não de mudança do sistema de justiça, não de qual é a pena mais humana para ser aplicada, não. A proposta é de alteração da estrutura econômica. Para isso, a gente precisa entender um pouquinho melhor por que é que se fala em criminologia radical de raiz marxista. Onde é que está Karl Marx nessa história toda? Marx escreve muito pouco sobre crime. O que a gente tem são teóricos que interpretam a sua obra e que adotam o seu método do materialismo histórico dialético para inspirar as suas obras. E o que é este método do materialismo histórico dialético? Tá? O Marx ele era um filósofo, ele não era um economista. Ele chega na economia através da filosofia. E aí ele quer aterrar bem os seus estudos antes de tratar de questões econômicas. Porque eram filósofos, os filósofos trabalham assim. E ele vinha da escola idealista de Hegel. Né? Hegel propunha que as ideias são o que a humanidade tem de melhor. E as condições de vida são moldadas pelas ideias. O Hegel chega a escrever que a Alemanha do tempo dele poderia ser alterada a partir de mudanças de ideais, mudanças na forma como as pessoas pensam. Mas o Marx rompe com essa tradição idealista. Ele vai falar, olha, as ideias, elas naturalmente possuem um impacto muito grande sobre a humanidade, mas, contudo, porém, entretanto, a produção material da humanidade também terá impacto sobre as ideias em uma relação dialética, onde as ideias impactarão a produção material e a produção material impactará as ideias. Então, por isso que quando se fala em materialismo dialético, é dizer que a humanidade se define não apenas pelas suas ideias, mas também pela sua produção material. O que a gente tem? Um celular, um mouse, um microfone, uma câmera, tudo, produção material, tá? E, paralelamente a isso, ele entende que todo objeto de estudo tem que ser historicamente situado. Não adianta você olhar para um determinado objeto e achar que você vai extrair a essência daquele objeto apenas pela sua capa, apenas pela capa do livro. Ele fala, não, a aparência não é o mesmo que a essência. Então você precisa situar historicamente um determinado objeto para efetivamente compreendê-lo. Tá? E aí onde é que ele chega com tudo isso? Fala, olha, ele vai lá e faz o estudo das relações de produção ao longo da história da humanidade. E ele conclui, então, que a produção material ela vai ser caracterizada por um conflito de classes. Um conflito de duas classes, onde uma classe detém os meios de produção e a outra classe vende a sua força de trabalho em troca de um salário, em troca de uma compensação financeira. Mas que dentro dessa relação
aqueles que detêm os meios de produção exercem poder sobre aqueles que vendem a sua força de trabalho, porque eles são, né, os detentores do capital. Então, a relação ela vai ser sempre uma relação de dominação e sujeição, a partir dessa divisão entre classe detentora dos meios de produção, a burguesia, e classe que vende a sua força de trabalho, a classe trabalhadora. E a pegada é a seguinte: esta divisão de dominação e sujeição a partir da posição material da pessoa nessa escala, se detentora dos meios de produção ou se vendedora de sua força de trabalho, ela vai refletir vai respingar, perdão, em todos os demais aspectos da sociedade. Ela não vai se limitar à produção material. Então, o que eles vão dizer é o seguinte: olha, por exemplo, o direito não é uma ciência neutra. O direito é uma ideologia que serve para garantir a continuidade do exercício de dominação. É uma ideologia que existe para favorecer a classe dominante. O direito penal, igualmente, não é uma ciência. Ele vai ser eternamente influenciado por este conflito material. Ele vai ser eternamente desenhado para proteger os interesses da classe dominante e garantir a dominação da classe trabalhadora. Essa ideia de crítica, ela vai ser utilizada em quase todas as propostas de teoria crítica que a gente tem. Quando a gente for falar de teoria crítica da raça, vai ser a mesma coisa, só que ao invés do filtro econômico, a gente vai colocar o filtro racial. As disparidades raciais existentes na infraestrutura são refletidas na superestrutura, na estrutura econômica, na estrutura legal, etc, etc. Entenderam? Tá? Se não, pausa, volta, me manda mensagem, porque isso é muito importante para se entender o que vem depois. Tá? Então, o que Marx vai colocar é isso: a existência desse materialismo histórico dialético, a existência dessas duas classes conflitantes, onde uma exerce dominação sobre a outra a partir de sua posição dentro deste espectro de detentor dos meios de produção ou vendedor de sua força de trabalho. Tá? O crime e o criminoso, né? A criminalidade para Marx, então, ela vai surgir como uma resposta à violência do sistema capitalista. Porque dentro do sistema capitalista, este conflito de classes nunca vai ser resolvido. Por quê? Pela própria natureza da estrutura capitalista, os detentores dos meios de produção vão sempre buscar mais lucro. E o lucro vai ser buscado a custo dos direitos e benefícios dos trabalhadores. Pensem aí em automatização. Um empregador ou um determinado dono de uma indústria tem 100 funcionários, pagando R$ 1 para cada um, para ficar mais fácil na matemática aqui. E depois do produto feito e vendido, ele recebe R$ 120. Ele vai pegar os R$ 20 para ele, a mais-valia, os R$ 20 são para ele, os R$ 100 ele vai pagar os funcionários. E assim vai. Até o momento em que uma determinada inovação tecnológica surge, em que ele não precisa mais de 100 funcionários, mas sim de 50. O que você acha que ele vai fazer? Ele vai ficar com 70 de lucros, vamos supor que está tudo mantido igual, que ele vai ficar 70 de lucros e vai continuar pagando R$ 1 para cada funcionário? Ou será que ele vai dobrar o valor pago para os funcionários, mantendo 50? Ou outra alternativa, mantém os 100 funcionários trabalhando meio período enquanto ele continua recebendo os 20. Ele vai manter a estrutura dele, ele vai manter a posição social dele ou ele vai querer sempre subir? História comprova que ele vai querer sempre subir, vai querer sempre ganhar mais, ainda que a custo de seus funcionários. Nessa hipótese da inovação tecnológica, a gente já viu isso acontecer 1 milhão de vezes na história. Metade dos funcionários iam ser mandados embora, ele ia continuar pagando os mesmos R$ 1 para os 50 restantes, enquanto a máquina fazia o resto e ele ficava com 70 de lucro. Né? Esse é o sistema que o Marx denuncia.
Um sistema que, segundo ele, não tem solução e que só seria superado pelo comunismo. Mas nosso debate não vai ser sobre marxismo apenas, né? Então, o delinquente seria quem? Seria uma pessoa que, dentro desse sistema violento e desigual, responderia individualmente com a prática de um determinado crime, com a prática de uma conduta desviante. Então, o crime é a resposta individual à violência estrutural e institucional da sociedade capitalista. É uma resposta individual a um problema social, tá? Então, para a criminologia crítica, a compreensão do fato não está nem no fato nem no criminoso, mas no próprio sistema capitalista, porque é o sistema capitalista que é a causa da criminalidade. Então, como eu falei, temos pessoas que escreveram a partir das bases teóricas do Marx. E um deles, um dos principais, um dos pioneiros, foi Willem Bonner. E o Willem Bonner, ele vai pegar essa estrutura teórica do Marx e vai falar o seguinte, fala, olha, o capitalismo é criminogênico. Ele é um sistema, o design do sistema capitalista leva inevitavelmente ao comportamento criminal. Como é que isso aconteceria? Bom, primeiro porque o design do sistema capitalista promove cada vez mais a divisão do trabalho, a especialização do trabalho. E essa especialização do trabalho fomenta um sentimento egoístico nas pessoas, um sentimento que pode levar à criminalidade. Paralelamente a isso, o capitalismo promove bens e serviços para o consumo das pessoas, o que ele chama de falsas necessidades. Só que ao mesmo tempo que ele promove estes bens e serviços, ele exclui uma larga parcela da população do acesso a estes bens e serviços. Aqui, de certa forma, inspiração mertoniana, né? Então, a exclusão deste acesso a esses bens e serviços gera frustração, que por sua vez também, aliada àquela divisão de trabalho egoística, pode levar ao comportamento delitivo. Outros pioneiros, ou que inspiraram muito os criminólogos críticos americanos e os britânicos, serão, então, George Rush e Otto Kirchheimer, como a gente tinha já adiantado. Né? O que o Rush e o Kirchheimer fazem? Eles fazem uma análise histórica da relação entre condições sociais, mercado de trabalho e sistemas penais. Eles vão lá e falam, olha, lá no século XV, sistema feudal, mão de obra era abundante. Então, era perfeitamente admissível que as penas fossem destrutivas. Penas de execução, mutilamento, açoitamento, porque o que a intenção da pena era transmitir poder do soberano. Já no século XVI, XVII, com o início do mercantilismo, já havia uma escassez de mão de obra. Paralelamente a isso, a gente também tem o movimento de colonização muito grande, foi quando o Brasil foi descoberto, né? E outros países da América Latina. Então, havia uma escassez de mão de obra. As penas se transmudaram daquelas execuções, mutilamentos e açoitamentos para degredo, trabalhos forçados, casas de correção. Então, o que o Rush e o Kirchheimer estão tentando mostrar é, olha, veja como a alteração do método de produção, né, como a gente saiu do sistema feudal para o mercantilismo, afetou o modo de punição. E aí ele chega mais uma vez e fala, olha, lá no século XVIII e XIX, com o surgimento do capitalismo industrial, já não era mais vantajoso fazer a utilização da pena como degredo ou de trabalhos forçados simplesmente. Por quê? Porque esse novo capitalismo industrial, ele exigia que, além de uma mão de obra, você tivesse um mercado consumidor. Então, dentro desta estrutura, melhor do que a execução, melhor do que o mutilamento, melhor do que o degredo ou trabalhos forçados, é a pena de prisão. Porque a pena de prisão vai servir para adestrar aquela mão de obra, ao mesmo tempo em que serve para coagi-la a aceitar as condições do mercado de trabalho. Essa aceitação das condições do mercado de trabalho é o que o Rush e Kirchheimer apelidaram de princípio da menor elegibilidade.
O princípio da menor elegibilidade nada mais é, e já caiu em prova isso, nada mais é do que as condições de vida dentro de uma prisão devem ser piores, mais aflitivas do que aquela que o menor salário pode pagar. Porque aí a ideia seria, a pessoa, no momento de optar pela prática de um delito, ela pensaria, na prisão é pior do que aceitar essas condições de trabalho que estão me propondo. Prefiro aceitar as condições de trabalho, tá? Essa era a proposta. E esse livro ele foi escrito em 1939. Só que aí veio a Segunda Guerra e tal, ele ficou meio obscuro, ficou obscurecido lá num cantinho de alguma biblioteca. Os teóricos críticos vão redescobrir este livro e, junto com toda aquela situação de conflitualidade que a gente tinha falado, vão então propor a criminologia crítica de vertente marxista. Tá? E aí a gente tem duas direções. A direção estadunidense, representada por diversos autores. Né? A gente também tinha aqui o Austin Turk, temos diversos outros, mas vamos falar do Chambliss e do Queening, que são dois grandes autores representativos desta orientação americana. E eles vão falar coisas semelhantes, tá? Muito dentro do que a gente já vem falando. Para o Chambliss, então, a classe dominante impõe a sua ideologia, em especial em relação às metas de consumo e necessidades materiais. Além disso, ele reconhece que a criminalidade da classe trabalhadora é exigida à satisfação de necessidades de consumo que lhe foi imposta pela classe dominante. É aquela ideia de que aquela ideia do Bonger, né, de que o capitalismo vende produtos e serviços que, ao mesmo tempo, ele exclui uma grande parcela da população de ter acesso. E aí a frustração levaria à prática desses delitos como forma de resposta. Tá? Mas o Chambliss, ele se dedica especialmente ao processo de criação de leis e de aplicação das leis pelos juízes. Quanto ao processo de criação de leis, ele vai dizer aquilo que a gente extraiu da proposta marxista. Ele vai falar, olha, o sistema de justiça criminal não é neutro, mas uma expressão do conflito que subjaz a sociedade capitalista, aquele conflito de classes. Então, o direito, a criação de leis, ela vai ser pautada por este conflito. Vai cada vez mais criminalizar condutas das classes subalternas, da classe trabalhadora, enquanto protege a classe dominante, a burguesia, da incidência dos tipos penais. Mas, além disso, ele fala especificamente da aplicação da lei pelos juízes. Ele vai falar, olha, juízes não julgam sobre uma ótica de valores neutra. Eles julgam a partir do seu próprio prisma de valores, o que é, no final das contas, o mesmo prisma de valores das classes dominantes. Porque, ainda que não sejam burgueses, eles tendem a sair de dentro dessas classes como representantes do poder judiciário. Né? Coisa que a gente vê muito claro, né, em nosso sistema de justiça. E uma última contribuição do Chambliss foi a conclusão de quanto mais estratificada uma determinada sociedade for, maior a necessidade dos grupos dominantes fazerem uso do sistema de justiça para controlar, né, o comportamento dos grupos dominados. Então, vejam como está tudo dentro já do que a gente tinha falado um pouco. O Queening, famoso, o Richard Queening, ele nos fez o favor de pontuar, né, de 7 propostas aqui que resumem bem o seu projeto de criminologia. Ele vai falar, olha, a sociedade americana é baseada na economia capitalista avançada, beleza. O Estado é organizado para atender os interesses da classe econômica dominante, o que Marx já propunha. O direito penal é um instrumento do Estado e da classe dominante para manter o sistema e aquela ordem social e econômica existente. Nenhum problema. O controle do crime na sociedade capitalista é realizado pelas instituições e agências estabelecidas e administradas por uma elite governamental representando os interesses da classe econômica. De novo, mesma coisa, né? A representação do conflito subjacente, do conflito de classe subjacente, é representado no sistema de justiça.
E aí ele complementa com o seguinte: essas contradições do capitalismo, ela vai exigir que as classes subalternas sejam mantidas como dominadas. E somente o colapso da sociedade capitalista e substituição por uma sociedade comunista, baseada em princípios comunistas e socialistas, poderiam solucionar o problema da criminalidade. Então, a verdade é, como dissemos lá atrás, o segredo não está no crime ou no criminoso, mas na substituição da estrutura econômica. Mais para frente ali na sua carreira, o Quine sai um pouco do marxismo e cunha este termo de peacemaking criminology, criminologia da paz, onde ele vai propor alguns pontos muito semelhantes ao que hoje a gente tem na justiça restaurativa. Ele falava em distribuição de paz positiva, porque o sistema de justiça tal qual ele existe, com a imposição de penas, distribuía apenas paz negativa, e falava o que a gente tem que fazer é distribuir paz positiva, a pacificação por meios não violentos, né? A pacificação a partir da justiça social e inclusão de comunidades afetadas, não apenas infratores, como também as vítimas. Defendia o devido processo legal e que também todos os envolvidos no processo do sistema de justiça deveriam efetivamente conhecer as regras para garantir algo semelhante ao devido processo legal, né? Muito semelhante, como eu disse, ao que será estudado quando a gente for ver a justiça restaurativa. Paralelamente a essa direção americana, tivemos um grupo de criminólogos ingleses que fizeram uma proposta muito semelhante, né? O Ian Taylor, Paul Walton e Jock Young escreveram em 1973 o que chamaram de The New Criminology, tá? Também reconhecendo que o capitalismo molda as instituições e a identidade social das pessoas, que ele cria o conflito de classes e, a partir de suas contradições, cria a criminalidade. Também, então, para eles, o crime é uma resposta àquelas contradições capitalistas. E apontam que o direito capitalista facilita a repressão aos crimes de rua para tirar o foco da criminalidade dos poderosos. Fala, olha, põe o foco da atuação das agências executivas no povo na rua, enquanto a gente na moída aqui, aí tem a criminalidade econômica, crime colarinho branco, crimes ambientais, corrupção, etc. A gente toca o terror aqui. Eles propunham ainda que o crime é funcional ao capitalismo. Olha só que legal. O crime é funcional ao capitalismo, porque é em razão da existência desse sistema de repressão de condutas da classe trabalhadora é que existe todo um sistema de justiça que garante trabalho e legitima as previsões legais. O que eles propõem como substituição a toda essa subestrutura é uma teoria do desvio inteiramente social, ou seja, uma quebra com o positivismo, especialmente nessas ideias de correcionalismo, né, de vamos ressocializar a pessoa e tal. Não, quebra isso e propunham então uma criminologia que fosse altamente politizada, porque a conclusão deles vai ser igual à do Quine. Vai ser, olha, somente a substituição, a superação do sistema capitalista pode nos ajudar efetivamente a ter um sistema mais igualitário. Não podemos falar efetivamente em uma direção italiana, mas também não podemos falar de criminologia crítica no Brasil sem falar de Alessandro Barata. Tá? O Barata vai seguir a linha do labeling, todos eles seguem aquela mesma proposta do labeling, né, de inexistência de um conceito ontológico de delito, mas o que os criminólogos críticos vão fazer, de maneira geral, vai ser, olha, o labeling teve suas vantagens em reconhecer a ausência de um caráter ontológico do delito e de reconhecer que
o processo de criminalização secundária, especificamente, é desigual, mas o labeling nunca acrescentou um filtro, uma resposta de por que é que este processo de criminalização é desigual. E aí os criminólogos críticos de raiz marxista vão dizer, ele é desigual para proteger a classe dominante, a classe capitalista, a classe detentora dos meios de produção. Então, o que a criminologia crítica essencialmente faz é adicionar o filtro marxista às propostas da teoria da reação social. Tá? E o Alessandro Barata vai trabalhar muito o papel desempenhado pelos processos de criminalização na reprodução das relações de produção. Além disso, ele propõe que a prisão não possui efeitos ressocializadores. O Barata também vai falar naquele efeito de desaculturação e aculturação dentro da prisão, o que ele chama de prisionização. E ele fala o seguinte, e eu acho muito interessante isso, ele sustenta que a escola e a prisão são um contínuo de reprodução das relações sociais. Ele fala, olha, a escola, nos métodos de avaliação, nos valores em que ela ensina, ela está reproduzindo as desigualdades do sistema capitalista, porque ela vai privilegiar métodos de avaliação típicos de uma sociedade capitalista, típicos da classe dominante, o que vai prejudicar os alunos da classe trabalhadora, que, em razão de não conseguirem atingir as metas escolares, terão suas oportunidades diminuídas, e isso vai, como uma bola de neve, perpetuando essa relação, né, essa reprodução das relações de produção. E aí, só para a gente finalizar, também não podemos falar de criminologia crítica sem falar de Michel Foucault. Michel Foucault não era um criminólogo, apesar de ter estudado a fundo o sistema punitivo e os mecanismos de disciplina. O que o Foucault faz, de forma muito semelhante ao Rush e Kushheimer, é fazer uma análise histórica dos processos de punição e a sua relação com os métodos de produção. E aí ele chega a uma conclusão quase que idêntica ao do Rush e Kushheimer, só que ele vai usar uma terminologia um pouco diferente. Tá? Ao invés de falar no princípio da menor elegibilidade, ele vai falar que a punição ela sai do corpo do desviante, quando a prisão assume o protagonismo nesse arquipélago punitivo, ele fala sai do corpo para a alma. Então, é uma nova tecnologia de punir destinada à docilização de corpos. Então, a ideia da substituição desses métodos sangrentos dos séculos anteriores para a prisão, que em tese é asséptica, não foi uma reforma humanista, como algumas pessoas sustentam. E foi inspirado nos claustros religiosos e bipipi, popopó, humanizando a punição. Fala, não. O que houve foi uma troca de tecnologia de punir. Não havia qualquer interesse de punir menos, mas sim de punir melhor, disciplinando aqueles corpos submetidos aos processos de disciplina para que eles se tornassem mais úteis para a sociedade, especificamente a sociedade capitalista. E o Foucault trabalha muito a ideia, então, desses mecanismos de disciplina. Ele vai falar da vigilância hierárquica, e é aqui que ele fala do famoso panóptico de Bentham, né, onde, a partir daquela estrutura arquitetônica onde os presos se sentiam eternamente numa situação de vigilância, eles iam adequando o seu comportamento àquilo que era dito como desejável, docilizando corpos. Ele fala também em sanção normalizadora, que é um sistema de recompensas e punições muito semelhante com o que nós temos hoje no artigo 52, perdão, né? O 52 é só o do RDD, mas é o artigo 50, salvo engano, da LEP, que vai tratar das sanções disciplinares. E o Foucault, como ele foca muito no corpo do preso, né, no corpo da pessoa submetida a essa disciplina, ele vai falar da realização de exames ritualizados como cerimônias de poder e demonstração de força. Então, gente, em resumo,
criminologia crítica de raiz marxista, seja a orientação americana, seja a orientação britânica, seja o Alessandro Barata, o que todos eles vão propor vai ser: precisamos adicionar um filtro dentro do estudo destes processos de criminalização e seleção, e este filtro é o filtro marxista. Este filtro é o filtro da disputa de classes. Tá? A disputa entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que vendem a sua força de trabalho, sendo que o sistema, então, refletirá eternamente essas relações entre essas duas classes. Tá bom?